A graça e a paz do Senhor. Vai começar mais um Na Mesa Podcast e hoje a gente está com uma pessoa muito especial, a nossa pastora Sayonara Lins, que é da Igreja Lagoinha de Extremóis, e a gente vai ter uma conversa muito legal hoje, uma mesa muito agradável. Tenho certeza que você que está assistindo vai ser edificado e abençoado por Deus. Amém. Seja bem-vinda, pastora. É um prazer receber a senhora aqui. Graça e paz a vocês, né? As meninas, posso chamar meninas, né? Ai, por favor. Ju, Edi. Vê se eu me iludi. Não, mas nós somos, né, jovens, meninas. Sim. Eu fiquei feliz aqui que ela já me deu menos idade, eu tô super à Não, a senhora vontade. tá bela demais. Primeiro agradecer, né, o convite de vocês, né? Muito obrigada. Para mim também é uma honra estar aqui, receber esse convite e compartilhar um pouquinho, né? Do que vocês têm aqui a perguntar. Vamos trocar aqui informações nesse bate-papo aqui tão agradável na mesa, né? Amém. Vamos iniciar, né, tirando a curiosidade de saber quem é Sayonara Lins, né? E aí a senhora não, você. Né? Já comecei errando. Já pode começar falando também, né, como foi sua caminhada, início de caminhada, né? Pra gente saber um pouquinho das curiosidades, né? Vamos lá, muita história, viu? Vou falando aqui, vocês fiquem à vontade para ir perguntando. Amém. Como eu falei, eu sou muito tímida, não parece às vezes, mas eu sou tímida, eu não gosto muito de câmeras. Mas enfim, para Cristo, né, a gente está à disposição do reino, né? E é uma iniciativa muito boa, né? Esse podcast aqui, para as pessoas que estão ouvindo, né, que estão assistindo, que o reino seja edificado, né? Quem é Sayonara? E essa pergunta, assim, a gente sempre escuta, né, assiste em outros podcasts, mas é difícil falar da gente. Verdade. Principalmente para uma pessoa, posso dizer que eu sou muito crítica, sou autocrítica, então eu sou muito analista. Né, as pessoas, aparece clichê assim, mas perfeccionista, eu sou muito assim, muito certinha. Então eu sou uma pessoa crítica, sou mãe, sou filha do Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, né? Sou esposa. Hoje, né, tô como pastora na Igreja Lagoinha de Extremóis. Um beijo aí para minhas ovelhas amadas. E assim, serva de Deus, né? Amém. Chega um determinado momento que a gente tem que fazer uma escolha, né? Deus, Ele tá ali, eu decidi, né? Escolhi servir a Cristo. E não dizer mais não, por isso estou aqui. Verdade. Nós passamos por cima de timidez, né? Passamos por cima das nossas vontades para viver realmente aquilo que Deus para as nossas vidas. E eu creio que esse momento foi reservado pelo Senhor, né? Amém. Então, sou serva porque decidi estar no centro da vontade de Deus. Se torna uma renúncia, né, pastora? Às vezes, pra gente que é tímida, eu me considero tímida também. Eu também. E aí, eu entendo perfeitamente. Se torna uma renúncia, né? Porque a gente sabe, não é mais a nossa vontade, né? Quando se trata do reino, não é mais... É a vontade dele, né? Então, assim, a gente se coloca, né? A gente, às vezes, está em momentos de culto, momentos de adoração, né? Também sozinha, né? No secreto. Verdade. E a gente fala, né? Eu quero me esvaziar de mim, quero me encher do Senhor, eu quero mais de Ti, né? Que se cumpra o Teu propósito, o Teu querer, se cumpra em mim, se cumpra em nós, mas a gente muitas vezes não vive aquilo. Verdade. Só vive até um dia conveniente. Então é uma renúncia diária, né? Das nossas vontades, do nosso eu, né? Aquela questão da nossa alma, que tem os sentimentos e ela quer muitas vezes nos dominar. E a gente precisa decidir e nos alimentar, né? E fazer a vontade do Espírito, né? E a vontade de Deus. Isso é forte, assim, né? Fazer igual o pentecostal, isso é forte. É forte. Porque não é fácil, né? E muitas das vezes realmente são falas que a gente fala, mas na hora que chega a prática... É uma briga né? constante, né? Entre a carne e o espírito. Isso, é a luta, né? Da carne, do espírito. E realmente é essa luta que a gente vive. Mas a gente precisa saber quem nós vamos alimentar, né? Então, assim, buscando a Cristo, né? E está disponível. Muitas vezes as pessoas não entendem, não compreendem, né? Que embora sendo pastora, né? Embora sendo amiga, né? Sendo mãe, a gente
é normal, é um ser humano, né? Nós somos humanos, somos falhas, assim como Cristo nos ensinou, né? Ele veio a esse mundo, né? Como homem, mesmo sendo Deus, para nos ensinar que é possível. Sim. Então a gente tem que manter o foco em Cristo. E é isso que eu tenho buscado. Então eu costumo dizer que Sayonara, ela está em constante crescimento. Sim, amém. Crescimento, se colocando à disposição. Porque a gente sabe que pelas nossas forças, né, a gente não vai conseguir. Então, assim, é a dependência do Senhor mesmo. Então, de uns anos para cá, eu decidi me colocar no centro da vontade de Deus e falar: Senhor, eu quero realmente a tua vontade. Porque eu, há muito tempo, eu falava: não quero, não quero. E teve uma hora que eu falei: Senhor, chega um momento que não tem pra onde correr. longe do Senhor não tem vida, não tem vida. É verdade. É vazio. É verdade. Pastora, para quem está em casa e para a gente também, para lhe conhecer um pouco melhor, a gente queria saber como é que começou sua trajetória em Deus. A senhora nasceu num lar cristão ou a senhora teve um encontro com Deus já depois de um tempo da sua vida? Eita, e agora? Gente, é assim, ao contrário, assim, não sei, eu acredito que pelo pouco que eu assisto do programa, que eu assisti, né, a maioria eu acho que nasceu em berço evangélico, cristão, né, a minha história ela já é bem diferente. Eu não sou de uma família cristã, ao contrário, de uma família católica, mas aquele católico que vai à missa no Natal, né, no Ano Novo. Então, assim, a família é muito católica, né, de avós, de pais, da família realmente católica. Isso é uma questão cultural, né? Sim, E eu não tinha esse exemplo. Ao contrário, eu sempre que passava na frente da igreja, eu não gostava muito, porque eu via muito barulho, eu gritava muito. Eu confesso que eu dizia: esse povo grita demais. E a gente tinha eu tinha aquela imagem, né, de não pode usar isso, não pode usar aquilo, né? E eu sempre fui muito vaidosa. Eu acho que é uma imagem que o pessoal tem até hoje, né? Isso. E eu sempre fui muito vaidosa, ao contrário até da minha mãe, que ela sempre foi muito simples, minha família não era, mas era algo dentro de mim mesmo. Sim. Mas eu sempre fui uma pessoa de muita iniciativa, de querer buscar algo, e eu sabia que tinha algo a mais, eu sabia que existia Deus, acreditava em Deus. Então, assim, sempre por iniciativa minha: mãe, eu vou à missa, né? Mesmo que ela não fosse, mas eu ia com as minhas amigas. Mãe, eu quero fazer primeira comunhão. Ok, assim, eu sempre corria atrás de tudo que eu queria. Só que eu acho que por muito tempo eu corria atrás daquilo que eu queria mesmo. Mas não era aquilo que o Senhor tinha pra mim. E às vezes, né, Deus vai mostrando. Então, fiz primeira comunhão, fiz crisma, era do grupo da igreja, eu sempre buscava. Eu falei, e já nas rezas, né? Quando eu ia dormir à noite, mas eu já tinha algumas conversas, né? E era engraçado, né? Criança, eu falava: Deus, pai, eu quero isso, eu quero ser assim, eu quero aquilo. Conversando mesmo, nunca fiquei naquela só nas já tinha uma sede, eu né? tinha essa sede realmente, assim. De ficar falando: Senhor, se o Senhor fizer isso na minha vida, olha, eu não conto pra ninguém. Eu tenho umas coisas assim, vai ficar sempre assim, entre eu e o Senhor, não vou contar pra ninguém. Aí eu acho que Deus já pensava assim: meu Deus, ela não é normal. Então, assim, eu não conhecia. Nem sabia. Pois é, eu não sabia. Então, assim, voltando, né, como foi a minha experiência, minha mãe, ela não gostava de crente, né? E eu, como toda pessoa do mundo, né, assim, tinha uma vida normal, ao que o mundo, né, acredita que isso é normal. Então eu sempre gostei de ir para festas, eu adorava dançar. Às vezes meu marido fala: você adorava um forró, minha apelido era até de forrozeira. E meu intuito era me divertir, buscar, mas assim, sempre tinha um vazio. Isso é fato. E não era aquela pessoa de ir para as festas só para fazer coisas erradas, assim, né? Consideradas assim, normais do mundo, né? Nunca fui assim, não. Meu negócio era divertir. Se eu ia pra uma festa, eu queria dançar. Sim. Né? Comecei a namorar, tive, né, os namoradinhos assim. Mas, assim, era muito engano, era muita mentira, né? Aí eu estressava e eu passei, assim, tive muita dor de cabeça com o namorado, foi o que eu passei mais tempo. E eu não, por um tempo isso ficou adormecido dentro de mim. Só que quando dos términos terminava, voltava, eu falava: não. Aí descobri que ele ia para as festas e me enganava, me deixava em casa. Aí eu disse: não, isso não dá pra mim não, viu? Quando eu for casar, eu vou casar com um crente.
Pelo menos crente não sai de casa, não vai pra festa. Eu quero que o Senhor bote um crente na minha vida. Quero casar com um crente. Comentando com as amigas, assim, conversando. E isso ficou adormecido por muito tempo. Então, assim, foi algo que a gente fala, como diz, da boca pra fora. Sim. Só que nada da boca pra fora, né? Deus escutou. Né? A nossa boca, né, ela tem um poder no falar, né? E é como eu falo, acho que já dentro, né, eu sentia aquele desejo assim, mas não sabia, porque o que eu via de crente não me atraía, né? Não agradava. Não me agradava, assim, porque eu dizia, não, isso não é legal. E vamos adiantando. Não, né? Fica à vontade. Eu falei que a história é longa. Fica à vontade, que tá muito interessante. Eita, nem começou ainda. Gente, eu sou brincalhona mesmo assim. Eu vamos brincar, vocês são tão assim, tranquilas. Não sabia? Gente, elas são super tranquilas e eu agitada. É um não, mas pode ficar à vontade. Mas eu sou assim mesmo, agitada. Então, eu trabalhava já, acho que já no final terminei, né, o ensino médio, né? Segundo grau, né? Na minha época era segundo grau. Terminei, eu já comecei a trabalhar, porque eu não queria ficar em casa, eu queria trabalhar, eu queria fazer minha faculdade, então eu sempre tomava minha iniciativa, né? Quando foi segundo grau, eu fui correr atrás, fui fazer escola técnica, então eu já ia, mãe, olha, é isso aqui, esse valor assim, olha, eu preciso disso. Eu já levava tudo prontinho, eu sempre fui à frente, assim, de resolver. Eu não gosto de ficar esperando, tudo que depende de mim, né? Eu acho que por isso, tanto essa questão de se voltar para os caminhos de Deus e falar assim, faça. Porque eu sempre gosto de correr atrás. E consegui um emprego, né, depois de muita tentativa, aí foi uma outra história, vamos fazer um podcast desse. Vamos sim. E eu comecei a trabalhar para pagar meu cursinho da faculdade. Aí Deus foi tão bom que eu consegui uma logística, né? Então eu trabalhava bem próximo ao cursinho. Eu passava o dia trabalhando e ia para o cursinho quando já acabava o expediente. E foi nesse trabalho, nesse emprego, que eu conheci, né, meu marido. E ele depois, quando estiver ouvindo, né, ele queria já entrar aqui. Ele fica todo bobo, porque realmente... Eu não sei se foi amor à primeira vista, mas teve algo diferente. Porque quando eu olhei pra ele, eu falei... tem alguma Isso há coisa quantos aqui. anos atrás, pastora? 25. 25. Vamos fazer 24 anos de casados, próximo ano, né? Então, a gente namorou, noivou, em um ano casou, assim, foi bem rápido. Mas eu olhei e disse, tem uma coisa, eu tinha terminado um namoro recente, já tinha falado que eu não queria, né? Não quero mais compromisso não quero nada sério não, vou só aproveitar minha vida. Aproveitar a vida, quando eu falava, era dançar, era pra festa, era sair, né? E eu falava assim, quero uma pessoa mais velha. Esses meninos não querem nada não, quero uma coisa, eu for namorar uma pessoa séria, não quero... Aí eu olhei assim, eu falei, interessante. É interessante, já fiquei de olho. Só que, ao contrário, ele não... Ele foi. Não, eu trabalhava pro pai dele. Sim. Né, eu trabalhava na clínica odontológica. E eu trabalhava lá na clínica e todo mundo olhava pra mim, né? E falei, aí eu olhava, cadê? Quando é que vem? Paulinho. Era o filho de Dr. Paulo, que ele era dentista, né? Quando é que vem? Vai vir hoje? Ficava perguntando por ali, né? Aí o irmão dele se aproximou mais de mim e ele passava que não me dava nem bola. Eu disse, tá bom, não quero um homem mais velho mesmo, não quero. Aí o irmão dele, e aí, dá certo? Aí eu falei, não, esse é muito novinho, não quero não. Só que no fundo tem aquele queria. Tava dando uma de defeito. Queria sim, tinha algo estranho, mas ele não queria. Na época, ele namorava com a filha do pastor da igreja dele e eu, do mundo. Sim, ele já era crente. Já. Olha aí a oração. E eu não lembrava, é engraçado como Deus, né? Depois que traz a memória, eu não lembrava mesmo. E ele namorava a filha do pastor, né? Então tudo pra casar, pra fazer, né? Esse amor, o irmão dele ficava perguntando, eu dizia não. E um belo dia, né? Aconteceu, a gente começou a namorar. Só que era bem assim, ele falava, já começou a falar de Deus pra mim, eu não entendia. E eu, assim, ele falava, não bota essa roupa não, né?
essa roupa é muito curta. E a gente, quando a gente tá cego, né? Que o Deus desse século, ele cega o nosso entendimento. E eu falava, mas eu não boto roupa para os outros. E realmente eu não colocava, eu não tinha maldade. Eu me vestia com roupas curtas porque era normal. Gostava, né? Podia usar. E ele falava muito. Ele falava, não pinta sua unha dessa cor. Ele era bem tradicional assim. Não pode pintar. Aí eu fazia de propósito. Quando eu ia encontrar com ele, eu botava a roupa mais curta que eu tinha. Pintava a unha da cor mais escura que eu tinha. E ia fazendo de propósito, né? E, enfim, quando deu um mês, assim, ele me pediu um casamento. Eu falei, você tá louco? Você tá louco? Não quero casar não quero nada não. E foi passando o tempo, né? A gente continuou namorando. Aí ele fazia muito assim, quando era um mês de namoro, né? Tão bom, né? Nesse período. Dá um presentinho hoje pra passar um pix. Hoje, passa um pix. Tô brincando, ele passa. Mas, né? Hoje tem um pix. Aí, mas hoje tem uma briguinha. Mas não, o que foi que houve? Então, assim, aí ele levava, né, um presentinho. Aí começou um mês de namoro. Aí ele foi e me deu uma Bíblia. Quando eu fui abrir o presente, assim, toda feliz, eu... que é isso? Obrigada. Lindo, obrigada. O que é que eu vou fazer com isso? Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Deu uma Bíblia, eu falei, gente, o que é que eu vou fazer com essa Bíblia? Na minha cabeça, né? Toda feliz, achando que era uma coisa, né? Aí, no outro mês, dava uma plaquinha, a mulher sabe, edifica a sua casa. E eu... Meu Deus, coisa, né? Não acerta uma, né? Não acertava uma. Na época eu tinha um sonho, né? Olha só o sonho, né? Ela vai já descobrir a minha idade. Eu queria muito ter um Walkman. Walkman. Né? Que botava fita, ouvia rádio. E uma vez, aí, um desses meses, né? Completam 2, 3 meses, aí ele foi e perguntou à minha mãe o que é que eu queria. Minha mãe falou, ela quer muito Walkman. Eu não tinha condições de comprar. Aí ele foi. Acho que também pra querer, né? Chegou lá em casa com Discman. Era, pra quem tá ouvindo aí, né? Era, né? O Walkman é mais avançado, que você usava o CD. Só que se a pessoa não tinha dinheiro pra comprar um Walkman, como é que ia ter um CD? Um Discman pra colocar. Quando eu vi, eu não sabia nem o que era. Aí me deu um CD, né? Daquela coleção Amo Você. Ai, amo. Legal. Né? Tinha vários volumes, ele me deu. Aí eu disse, pronto, eu já não tenho como ouvir, né? Porque fita eu tinha, né? Tinha rádio, mas só tinha como ouvir CD. Então, pra ouvir, eu tinha que ficar ouvindo só quando o amor toca o coração. Jesus. Gente, mas foi muito engraçado. Deu uma nostalgia, porque eu amo você. Pois é, então assim, tinha aquela... Eu peguei essa época de... Minha irmã, ela tinha umas 20 coleções, então a gente escutava, isso era muito bom. Deus unido. As nossas vidas, eu ficava nenhuma vez. Fui aprendendo, né, realmente, comecei a ser trabalhada, mas até então, né, ele nunca chegou a dizer se você vai ser crente, aí né? É um evangelismo. Ele já estava trabalhando no projeto de mulher, assim, de esposa. A piadinha de sem Deus graça. que ele queria. A piadinha sem graça. Ganhou a alma pra Jesus e pra ele. Foi desse jeito mesmo, foi. E assim, foi sábio, e eu era aquela pessoa, mas assim, quando você começa a namorar sério, né? Que você realmente tá disposto àquele tudo, né? Vai oferecendo do outro lado. E começou a vir surgir proposta, né? E ele uma vez chegou muito claro pra mim, fez, olha, você quer namorar comigo? A gente vai namorar. Mas esse negócio de festa, de Carnatal, tá chegando Carnatal aí, né, pra quem gosta de ir, e eu ia e achava aquilo o máximo. E eu sempre ia pro Carnatal, mas nunca tinha dinheiro pra ficar em bloco, pra, né, ficava como o pessoal costuma, não sei se ainda é, pipoca. Então, como eu falei pra vocês, a minha história é bem diferente de outras pessoas, né? Eu era realmente totalmente do mundo, né? E nesse ano que eu tava namorando com ele, chegou um tio meu e falou, olha, a sua prima vai, só que eu não quero que ela vá sozinha, eu vou pagar pra você. Pra você ir. Aí eu... Tentações. Olha só, tudo que você queria, né? Aí eu... É porque assim, esse ano eu não vou. Então a gente precisa se posicionar, né? Porque eu tive que naquele momento me posicionar. Chega um momento que não tem, né? Ou você eu vai... falei, se eu for, eu vou perder, né? Aí eu vi assim, poxa... Com outro namorado que aprontava comigo, eu não fazia nada, né? Aí agora eu vou fazer, então, aí não fui. Então eu fui, não, eu acho que isso...
Aí foi quando foi caindo a ficha. Eu acho que Aí isso nessa época a senhora não tinha se convertido ainda? Não. Sim. Ele Não. só estava evangelizando, Só. né? Só mesmo. E eu não entendia, né, as coisas do evangelho, não sabia, uma realidade muito distante para mim. Ele falava algumas coisas que eu nem entendia. E eu falava assim, não, mas não houve aquela pressão, né? Embora tivesse um jogo desigual, né? Hoje a gente entende, né? Mas não houve aquela pressão. Ele dizia que me amava, eu achava tudo muito estranho, né? Sim. Aí um belo dia, adiantando, né? Eu ia para estava já na faculdade, quando eu me casei, né? Eu passei no primeiro vestibular. Eu fui para a faculdade, estava no primeiro período. Eu casei no segundo período de faculdade. E ia ter uma aula de campo, algo assim. Eu fiz, né? Sou formada em História. Legal. A gente ia para uma aula de campo, ia ali eu fazer em frente ao UFRN, né? Aquele parque ali que tem Parque das Dunas, né? É uma extensão, né? Ali. Que tem aquela mata ali todinha, que eu nem lembro agora. Não. Parque das Dunas. Eu acho que né? Que já sai na via costeira, do outro lado não, ali também. É o... Para Deu Branco. Que tem um observatório? Observatório não. Sei que ali Eu sei, em frente ao quem tá assistindo vai saber. Isso, vai sair lá no Via Costeira. A gente ia ter uma aula de campo, né? E falando, né, como tem realmente aquele mato fechado, né? A gente tinha que ir com uma roupa adequada, né? E por incrível que pareça, não tinha uma calça adequada para andar. Só tinha shorts muito curtos. Eu falei, não, tem que sair para comprar uma bermuda, né? Maiorzinha, uma calça, né? E ele foi comigo, fomos ao shopping. E eu olhava no shopping, eu não provava, não conseguia usar nada, digamos assim, decente, né? Porque tudo que eu gostava, ele falava, não, tá muito curto, você não vai, né? E começou um ciúme muito grande da parte dele também, né? Aí eu falei, eu sei que a gente saiu do Natal Shopping, na época aí, a gente foi 98 para 99 já, faz um tempinho. E a gente saiu do Natal Shopping já na direção da passarela ali, para ir para Via Direta. Eu fiz, vamos no Via Direta? Nossa, mas nessa passarela ele reclamava, falando que não... Mas assim, o reclamar dele era o cuidado. Hoje eu sei, né? Mas para mim, poxa, que chato. Você fala demais. Eu sou assim, eu não faço isso para chamar a atenção de ninguém. Eu toda rebelde. Sim. E ele falava, não, mas você usa essa roupa, né? Chama atenção, as pessoas vêm aí, tem outra imagem de você. E eu dizia, não tem nada a ver. E a gente foi reclamando, eu fiz, olha, não vai dar mais certo. Decidi terminar com ele no meio da passarela. Não quero mais, desse jeito não vai dar certo, eu sou assim e tal. E nós fomos descendo a passarela. E aí, voltando à pergunta, né, para não perder, como foi a experiência com Cristo, né, porque até então não era crente realmente. E quando nós descemos, passando, eu lembro bem, no estacionamento, que até hoje daquela forma, quando a gente ia na direção do Via Direta, vinha uma senhora, nós cruzamos olhares. Só que foi na hora que ela me olhou profundamente. Sim. E tanto é que ela passou e eu virei, e ela virou também. Uma senhora evangélica, né, pelas saias, assim. E eu virei assim e ela tava olhando. Aí eu olhei, virei e continuei. E a gente discutindo. E não quero. Ele, não, mas não é assim. Você tem que entender, né? Aquela coisa de casal, realmente. E continuei andando. Quando eu dei poucos passos, ela voltou e chamou a gente. Aí a gente parou, né? E ela falou, disse, olha, minha filha, eu estava até agora andando aqui no Via Direta, dando voltas, porque eu estava na época, eu estava indo ali na Caerne, eu saí de casa para resolver uma questão de uma água minha, e o Senhor mandou eu descer aqui. Eita. No Via Direta, e eu não sei o que é que eu vim fazer aqui. Eu estava andando, tendo algo para resolver, mas quando você passou, que eu lhe vi, eu soube por que eu estava aqui. Deus me mandou para cá para falar com você. E eu, sem estranho, entender nada. não sabia. Eu sem entender, ela fez, olha, Deus manda lhe falar. Daí começou a falar que vocês vinham discutindo, você falou tudo, né, que estava se passando, que você não termine. Esse homem foi o homem que Deus colocou na sua vida
né? Foi você que pediu. E ela foi falando, então é ele o homem da sua vida, então não faça isso, ele está tentando me ensinar. E nessa mesma hora, mesmo assim, eu já comecei a sentir algo diferente e comecei aquela vontade de chorar, e a gente começou a chorar e parecia, sei lá, o povo passava e estavam os três lá chorando no estacionamento de via direta, e eu chorava incontrolavelmente. Só Deus mesmo, né? Incontrolavelmente, porque assim, na época não tinha, né, WhatsApp, então até hoje eu não sei quem é, realmente eu não sei quem é essa pessoa. Se fosse hoje a gente tinha trocado no WhatsApp, mas não sei quem é realmente, era uma pessoa que não conhecia, não sabia da minha história, não tinha como ela saber que a gente vinha discutindo, não foi algo que ela viu, né? Então assim, ela falou Deus tudo aquilo e eu fiquei assim, gente, é isso? Quer ser crente? Deus fala assim, como é isso, né? Deus fala, e aí a gente foi, entrou, conversou, ele falou, você sabe o que é isso? Não, ele falou assim, olha, Deus, ele usa pessoas para falar com a gente, então Deus enviou, você é uma privilegiada, você é especial para Deus. Pra Deus fazer isso, né? Verdade. E eu falei, gente, eu sou especial, mas se for realmente Deus vai falar, a gente não acredita. A gente não acredita e a gente vai nessa teimosia, né? Então foi nesse processo. Depois aconteceram, né, outras situações de pessoas, eu entrar num ônibus assim, e o cobrador me dá uma literatura e dá uma palavra assim, parecia não, ele estava realmente falando pra mim, sendo usado por Deus, e eu, né, é estranho, tudo isso é muito estranho. Então, mas assim, a minha conversão ela demorou mais um pouquinho ainda. Só que como eu sou, Deus tem que me amar muito, Deus me ama muito, né, porque eu sou trabalhosa. Mas Deus sabe trabalhar, né? É verdade. Porque com cada um, né, tem uma particularidade, né? Cada um de nós temos, somos diferentes, né? Deus fez, Ele sabe cada partículazinha, mas ao mesmo tempo somos diferentes. Então, e ele trabalha, minha filha aqui dá mais trabalho, né? Ele trabalha de formas diferentes, né? É verdade. Graças a Deus. E ainda assim, né? Nós continuamos namorando. Ele me dando, né, esses mimos, assim. Sempre ele dava alguma coisa relacionada à igreja. E ele falava, leia a Bíblia, às vezes eu lia, né, alguma coisa assim, mas lia, não entendia nada. E eu comecei, como é que eu posso dizer, passar por um processo de libertação. Deixa eu fazer uma pergunta nesse contexto, sem querer lhe cortar. Nesse período, a senhora ia na igreja com ele ou não? Era só de ouvir falar o que ele falava? Não tinha nenhum contato ainda com a igreja? A gente morava bem distante, né, a gente, né, não se via, não tinha oportunidade de estar junto. Às vezes ele ia para a igreja, mas como ele já, né, acabou que ele que se afastou um pouco mais, né? Sim. Só como essa influência. Mas não, a gente não ia para a igreja. Nunca tinha ido assim para culto. Às vezes eu chamava ele para ir à missa. Dizia, vamos na missa comigo. Não, mas né? Então eu comecei a passar por um processo de libertação, né? E hoje a gente entende melhor, mas na época eu não sabia o que era. E eu comecei a ter né, eu falava assim, uns sonhos, não eram sonhos que eram assim, eu sabia que era real. Então eu acordava muito angustiada e gritando. Eu sentia realmente algo fechando, assim, me segurando pelo pescoço mesmo. E eu ficava querendo falar, querendo gritar e não conseguia, eu ficava presa. Eu me sentia presa realmente. E quando eu conseguia falar, eu acordava gritando, era uma coisa assim. Aí eu comecei a conversar com ele, né? Tá acontecendo isso é estranho, né? Aí ele ia me explicando. Não, mas isso aí, olha, né? Ia falando realmente o que era, e eu não, pra mim, assim, eu não conseguia absorver nada do que ele falava. Era tudo estranho. Tudo estranho. Até que um dia, desses, né, sonhos que eu tive, eu acordei, e quando eu acordei para tentar gritar e, né, me levantar, a minha mãe estava em cima de mim. Em cima de mim, eu acordei espantada e gritando, aí, né, correu meu pai, meu irmão e tiraram ela estava passando mal, né? Na hora eu imaginei, ela passou mal e veio tentar me chamar, mas eu sabia que depois eu fui entender que era algo no mundo espiritual, né? Então nós casamos e quando foi na primeira semana de casamento já isso se intensificou. Porque ele falava, vamos orar, né? Vamos ler a Bíblia. Aí eu dizia, não. Aí ele, não, vamos ler isso aqui, lê isso aqui. Eu disse, não, lê você que eu escuto. Eu já não queria. E passou, né? Na primeira semana, quando chegava à noite, que eu acho que eu já sabia que era o horário que a gente ia, que ele ia orar e que ia ler a Bíblia, eu começava já a ter medo.
a ter medo. E quando a gente ia dormir, começou a acontecer com mais frequência, a ponto de eu não conseguir mais dormir. Então, quando dava a noite, eu já pegava na mão dele assim, eu dizia, não apaga a lâmpada, eu vou ficar aqui, eu não vou dormir, você não... Aí toda vida que ele estava dormindo, eu apertava a mão dele. E tava já ficando, né? Porque quando você não dorme, você precisa dormir. Eu já estava ficando com pânico da noite e não queria dormir. Quando estava amanhecendo, que eu já via que estava claro, era que eu dormia. E isso foi se repetindo, e uma noite eu acordei gritando muito, muito. Aí estava o pai dele, os irmãos dele, todos, né, evangélicos, e foi morta de vergonha. Assim, na primeira semana de casada, assim, acordar a família inteira, assim. Aí eu disse, meu Deus, o que o povo vai pensar de mim? Aí me levaram para fora, oraram comigo, né? Orei e tudo. Não, a gente vai na igreja. Aí eu, tá. Aí nós fomos à igreja no outro dia, né? Conversamos com o pastor. E o pastor falou, minha filha, olha, você precisa aceitar Jesus, né? E eu estava muito perturbada. Muito perturbada mesmo. Primeiro porque eu não dormia, né? A vergonha, né? De estar gritando, você em lua de mel e as pessoas saberem. E ele me fez a pergunta, você quer aceitar Jesus? Você vai conseguir, você vai ser liberta. E eu confesso que naquele momento, se ele tivesse perguntado qualquer coisa, eu aceitava. Eu queria dormir. Eu queria dormir, eu queria ter paz. Eu não tinha paz. Então, assim, eu falei, aceito. Então, eu aceitei Jesus, né, pra me ver livre daquela situação que eu estava vivendo, mas eu ainda não estava entendendo. Mas, assim, quando você estabelece no mundo espiritual, Deus começa a trabalhar. Verdade. Primeiro passo, né? Isso, foi de um passo que eu dei, então foi aos pouquinhos. E o processo continuou, ele pedia para ler e eu não conseguia ler a Bíblia. Eu botava a Bíblia assim na minha frente, e eu olhava e eu... Leia um salmo. Em paz me deito, logo dormirei. Não vou ler. E eu começava a chorar, eu chorava, e foi esse processo, né? Sim. Até o dia que eu comecei a ler a Bíblia, comecei a orar, né? E pronto. E Deus mudou completamente. Porque realmente, né, o inimigo, ele sabe aquilo ali. O que é que tá acontecendo aqui, né? Começaram a namorar, estão casando, então conhece. É uma guerra espiritual. Deus conhece o propósito, né? Sabia já o propósito que ia acontecer nas nossas vidas. E o inimigo tentou, né, nesse período, antes de eu me converter, e por várias vezes, né, impedir, só que ele já é derrotado, né? Nós sabemos disso, mas quando a gente está vivendo, né, eu brinco, hoje a gente brinca, mas foi um momento angustiante para mim. Tudo muito novo, eu não sabia o que era. Mas Deus, em todo o tempo, Ele teve misericórdia, né? E cuidou de mim. Aí foi nessa igreja, na época a igreja Vitória Cristã, que a gente começou aí. Eu já entrei para um seminário bíblico, né, Instituto Bíblico Vitória Cristã, já para começar a estudar a palavra. Então foi aí que eu aceitei, teve esse encontro e fui realmente estudar a palavra, mas ainda com muitas resistências. Confesso que realmente não foi fácil. Aí, porque para o seminário, quando você vai fazer algo assim, você tem, né, tem que vestir, tem a farda, que era uma camiseta, era uma saia abaixo do joelho, né. Eu ficava... não, eu já saía de lá do seminário e ia pro banheiro trocar de roupa. Eu queria só abrir um parênteses, mas nem é parênteses, né? Porque é todo o testemunho que a pastora tem falado. Muitas vezes a gente escuta, né, as pessoas falarem assim, mas eu não entendo a Bíblia, né? Eu tenho pessoas amigas que falam, eu não entendo nada, né? Eu tenho pessoas no trabalho, né? A gente faz ao longo da caminhada amizades, e às vezes você fala na Bíblia e o pessoal faz, eu não entendo nada, né? E eu queria deixar só essa alerta, né? Essa fala da pastora é muito importante da gente dar uma ressaltada, que Deus trabalha assim, né? Deus trabalha no sobrenatural. A gente não precisa entender tudo. A gente não sabe de tudo. Quem sabe é Ele, né? A forma de trabalhar, a forma de conduzir. Mas é como a própria pastora falou. Mas a gente precisa dar o primeiro passo. Deus não manipula o ser humano. Ele dá a opção para o ser humano, né? Isso. Não tem aquela manipulação de tipo, vou manipular seus sentimentos para a partir de agora você me aceitar. Não há manipulação, né? É a gente validar no mundo espiritual. Eu aceito Jesus. No momento era por uma necessidade, né, de ter paz, de descansar, né, e inconscientemente de ter paz
pais de verdade, né? E aí, consequentemente, a gente dá o primeiro passo e Deus vai trabalhando. Mas a gente precisa se dispor. Ele não nos manipula. A palavra dele nós temos o Espírito Santo, né, para ir nos conduzindo, nos fazendo entender. Ah, mas eu não entendo a Bíblia, eu não entendo a palavra, né? E realmente só por meio dele, né? Então eu tô aqui caladinha aqui ouvindo, mas tipo, maravilhada. Porque Deus, a gente costuma falar que quem nasceu no Evangelho é bem-aventurado. E de fato é. Mas eu acho tão lindo Deus pegar uma pessoa assim que não há manipulação no sentimento, né? Não há ali uma música que lhe levou aquilo. Por isso que eu falei, né? Que foi algo bem diferente do processo de conversão, assim, porque realmente quem está assistindo, né, pode pensar, né? E era o que eu pensava muitas vezes. Mas eu, né, danço forró, né, vou pra festa, né, não conheço. Deus, falar com Deus, eu tinha Deus assim como algo muito distante, né, algo muito distante e que ele não ia se preocupar. Eu não entendia essa questão de onisciência, onipresença, né. Deus, ele fala comigo, é assim mesmo, ele fala como, e de detalhes, né? Detalhes, assim. E então eu ainda resisti muito, mas eu comecei apesar de falar, mas aí por dentro eu ficava assim. E essa questão, eu falo às vezes quando eu estou ministrando algo assim na igreja, né, ministrando alguma aula, alguma coisa, eu falo muito assim, gente, o Espírito Santo, ele é real. Ele é real, ele está realmente dentro de você. Então você é uma pessoa, né, que a gente fala com ele. Então, e a minha experiência foi assim, passo a passo. Deus foi cuidando de passo a passo. E com relação às minhas roupas, eu comecei a ir para o espelho. Aí eu olhava, não, tá bom não, vou trocar. E foi algo tão assim natural que eu não percebi que depois, como eu mudei a minha forma de vestir. Então as pessoas podem estar pensando assim, não, mas isso aí não é pra mim não, gente, é pra todos aqueles que aceitam, né? Que aceitam Jesus e que querem e começam realmente a tratar ele como pai. E foi algo assim, muito espontâneo. Não foi meu marido, que na época já era marido, que dizia, não vai usar essa roupa. Não foi ele, não houve proibição da igreja, mas foi algo que eu fui mudando. Então, o Espírito Santo foi que trabalhou em mim, não é por força nem por poder, né? Mas pelo Espírito Santo. Foi uma mudança de dentro para fora, né? Deus foi trabalhando no seu interior e a senhora foi percebendo que precisava mudar. E se me perguntasse antes, você vai ser pastora, eu não sabia nem o que era uma função de pastora, realmente. Então, assim, foi algo que foi sendo trabalhado mesmo, passo a passo. Eu fui buscando, fui estudando, né, fazendo seminário, né, bíblico, e a gente estudava, a gente tinha as provas, e eu fui aprendendo dessa forma, buscando. E o mais importante, a senhora foi querendo a mudança, né? Foi querendo, foi buscando e Deus foi trabalhando. Às vezes eu falava da boca pra fora assim, só pra... Não. Vai por dentro e dizer assim, eu quero. E foi pedindo a Deus pela misericórdia dele, né? Nós estamos juntos, agora vamos fazer 20, acho que é 24, gente, esses assuntos, ele que sabe mais do que eu, né? Ele vai depois, mas acho que a gente vai fazer 24 no próximo ano. Sim. Bastante tempo, né? Faz bastante tempo. 24 ou 25, depois ele vai. E eu sempre, né, a gente casou. Foi um casamento só no cartório mesmo, né? Foi algo muito simples. E eu tinha um sonho de casar. E eu brincava muito com ele. Eu falava, a gente não é casado. Não é casado porque eu já queria casar na igreja na época, né? E quando foi ano passado, em dezembro, fizemos 24 anos, gente. Quando a gente tinha 23 anos de casado, a igreja, né? Algumas pessoas da igreja nos presentearam com um casamento. Que lindo. E além do que eu imaginava. Então, assim... Deus, eu até falei no dia, eu fiz, Deus realiza sonhos. É verdade. Então, algo que ainda estava dentro do meu coração, 23 anos depois, eu tinha um sonho de usar um vestido de noiva, eu tinha um sonho de ter um casamento, e eles fizeram essa surpresa para mim. Eita! Ai, que legal.
Surpresa. Eu fiquei sabendo acho que uma semana antes, porque eu precisava escolher o vestido. Eu achava que eu ia ser madrinha de um casamento, estava já na agenda. E eu não sabia literalmente nada. Eu não sabia nada. Eu me levaram, eu não sabia onde eu ia casar. Nossa, que lindo. Eu não sabia onde eu ia casar, você tem noção? Eu não sabia quem eram os convidados, eu não sabia quem eram meus padrinhos. Quando eu cheguei, eu achava assim, não, deve ser na igreja. Eu falei, não, na igreja não, porque assim, você fazer uma festa pra igreja inteira, gente, não tem condições, né? Eu sabia que tinha sido um grupo que tinha se reunido. Aí eu disse, não, deve ser em tal canto. Não. Aí quando até saí, quando me pegaram já pronta, porque eu já ansiosa, eu fiquei pronta logo, né? Eu disse, aonde é? Você vai saber. Quando eu fui chegando, assim, que eu vi, sabe? Com todos os detalhes. Todos os detalhes. Deus é perfeito. Todos, assim, eu só chorava. Eu não sou muito de chorar. Mas eu chorava muito, que eu falei, até um sonho que você imagina, o quê? 23 anos de casado? Não vai se realizar isso, né? Então eu nem esperava. Muito pessoal, né? Muito pessoal, Deus, porque na hora dessa, por mais que uma pessoa escute um desejo, né? Um sonho nosso, eu tenho tal sonho, mas detalhes só Deus mesmo, né? Só Deus pra... E eu falava, não, realizar. Isso não vai ser pra mim. Então até hoje, né? Deus, ele vai nos surpreendendo a cada dia. A cada dia. E assim, ele faz, né? Muito mais do que a gente pede, pensa, sonha, imagina. Porque ele age nos mínimos detalhes. Então assim, eu vejo que depois que eu falei assim, né? Senhor, eu quero estar no centro da sua vontade. Como ele tem suprido as necessidades, né? Tem um ano que eu estou sem trabalhar, então assim, eu e uma amiga, né, a Messi, a gente decidiu montar sua empreendedora também, porque eu não consigo ficar parada, então a gente resolveu montar uma loja online. Então assim, tudo ele vem cuidando. Tudo ele vem cuidando. Verdade. Quando você menos espera assim, ele fala, tá aqui. Então, assim, Deus, ele tem sido muito bom na minha vida, muito bom. Deus de detalhes, literalmente. Glória a Deus. Pastora, a gente escutou seu testemunho, como é que foi sua conversão, como é que começou o seu casamento, seu namoro, uma bênção. Acho que quem está assistindo está anestesiado, vai ficar, né? Extasiado, porque bom demais. Eu, se tivesse solteira, eu já ia... Eu já ia nas minhas orações. Deus, eu quero assim. Eu já ia dizer, Deus está falando comigo. Pois é, Deus faz. Você que é solteira aí, né? Deus faz mesmo, não é brincadeira assim. É verdade. Então a gente queria saber também como é que começou o seu encargo pastoral, como é que veio. A senhora casou assim, não era crente, casou com uma pessoa crente, teve um trabalhar de Deus na sua vida, mas a gente quer saber como é que começou, como é que foi lidar com isso. A senhora é aqui de Natal mesmo, o pastor Paulo, ele falou no podcast dele, né, que ele não é, ele era aqui do Rio. Sim, do Rio, verdade. E como é que foi isso? Como é que foi a sua chegada em Extremoz, na Lagoinha? Como é que foi, como é que é lidar com a igreja, lidar com cabeça, com pessoas? É desafiadora a vida do crente. Não, gente, é uma bênção, assim. Deixa eu ver quantos anos faz. Gente, eu sou péssima de datas. Como eu falei, foi tudo muito, né, espontâneo. Não foi nada planejado. Eu nunca tive, nem sabia, nunca tive propósito de eu quero isso, eu quero cargo, né? Ao contrário, assim, porque muitas vezes a pessoa que está na igreja, ela tem aquele sonho, né? Porque ela já vive naquele ambiente. Sim. Então é natural que você queira assumir um ministério, que você queira, quem sabe, ser um pastor, né? Um missionário. Isso é algo natural porque é do convívio. Então não era do meu convívio, eu não sabia disso. Então nós passamos um tempo nessa igreja, né, estudando, depois passamos um tempo longe da igreja, né, mas assim, sempre sabendo do que já era correto, né, eu fui aprendendo, eu já tinha feito esse seminário, e depois nós fomos já com meu filho, acho que depois quando eu tive meu filho já, né, ele estava com, acho que uns 3 meses já estava frequentando uma outra igreja, né. E o pastor na época orou com ele, bebezinho, né? Quando nós apresentamos ele, falou que ele ia ser um levita, que ia alcançar multidões, assim, ia ser muito usado pelo Senhor. E hoje eu vejo o cumprimento das promessas do Senhor na vida dele, né? Ele é levita do Ministério do Louvor, ele prega, então assim, muito temente a Deus, graças a Deus. Em breve ele vai estar aqui, viu, pessoal? Só para ressaltar. Vai sim. Então, 3 meses, aí nós conhecemos a outra igreja que nós passamos mais tempo, né? Nós iniciamos a nossa caminhada.
Ele tinha 7 meses, então tá com 21, já faz um tempinho, né? Que a gente começou essa caminhada de forma assim, despretensiosa, né? Então nós começamos lá servindo, aprendendo e servindo, estudando, né? Fazendo discipulado, aprendendo, servindo. Passei um tempo no Ministério do Louvor, embora depois de anos meu filho reprovou, disse que eu não tenho voz, mas tudo bem. Então eu estava ali para servir, atender a necessidade da igreja. Sim. Então é no louvor que está precisando, eu vou. É no multirão, na faxina, eu vou. Então foi dessa forma que a gente iniciou, já há muitos anos, né? Sempre passamos muito tempo nessa igreja e era tudo que era necessário, que era preciso, a gente estava ali para fazer. É para ficar na portaria, recepcionar as pessoas. E eu fui aprendendo, Deus foi me ensinando, né? Como eu falei, eu estou em constante construção. Nós fomos aprendendo, né? Estudando. Depois eu comecei já, ao invés de ser discipulada, eu comecei a discipular, né? De acordo com a visão da igreja, nós fomos fazendo. Até um belo dia o pastor conversando comigo, falando, olha, você não quer ser diaconisa? Não, o que é que uma diaconisa faz? Aí, não, isso. Eu falei, mas você não já faz? Já era, né? E não, mas é bom, não sei o que. E eu, não, pastor, não venho com essas coisas não. Me deixe quieto, eu não já faço aí, não precisa mais não. Aí teve um dia que ele mandou uma mensagem pra mim, aí falou, vá bem bonita hoje à noite, viu? Vá bem arrumada hoje à noite. Aí eu disse, eu ando bagunçada por acaso? O senhor tá dizendo que eu sou bagunçada? Não, mas venha mais bonita hoje. Aí eu venho arrumada, boto uma roupa bonita, eu disse, tá certo. E nessa noite, né, tem um pastor de fora da igreja, nós fomos consagrados a diáconos. Né? Meu filho era pequeno, né? Já tem mais ou menos uns 3 anos. E nós continuamos. Então, assim, de que a nossa caminhada, realmente, a gente foi sempre de servir. Ele já ministrava a palavra, eu era mais de louvor, mas assim, né, dos bastidores. Passamos muitas dificuldades no ministério também, muitas injustiças, como eu tenho certeza que vocês que estão ouvindo aí também passaram, né? E a gente desanima, tem dia que você tá... Não vou mais não quero saber da igreja. Teve esse momento que a gente se afastou, né? Que a gente foi injustiçado, mas assim, quando você realmente olha para Cristo e a cruz, onde ele foi humilhado, né, crucificado, né, se entregou por nós, e ele não pensou, né, não vou mais. Então a gente perde esse direito, mas a gente como, né, ser humano tem muitos momentos que a gente fica, né? Então nós passamos por um tempo, depois fomos para uma outra denominação, até do pastor, que ele já era dessa igreja, que eu fui com meu pastor, minha pastora, eles estão no Rio hoje atualmente. Então, assim, aprendemos também. Aí foi quando eu passei um tempo, eu disse, não quero mais saber da igreja. Muito decepcionada, passando por uma situação financeira muito difícil. Nossa, para ir para a igreja era difícil, com criança, com isso, com aquilo. Eu falei, não vou não. Se Deus quiser, Ele vai ter que me buscar aqui, na porta de casa, porque eu não vou mais não. Só se Deus chegar aqui, bater na minha porta e me chamar, porque eu não vou mais não quero não. Nós fomos morar mais longe, nos afastamos. E um belo dia, esse pastor, meu pastor, a gente estava em casa, tinha se mudado. Na época a gente estava morando lá em Pium, próximo ao Cotovelo. A gente não estava em igreja nenhuma. E a gente ouviu a porta batendo na porta, né? Nossa, quem é? A gente não tá esperando ninguém. E ele falou, Paulo, sayonara. Aí a gente, nossa, parece o pastor, né? Parece o pastor Stort. Aí ele foi, a gente abriu, ele vim buscar vocês. Aí eu, vim buscar vocês. Tô aqui pra vir buscar vocês. E eu olhei pra ele assim. Então, assim, é o cuidado de Deus, né? A gente mesmo Deus, mais uma vez, ela tá me provando, eu vou lá buscar ela. E eu não sabia nem o endereço da gente. Como eu falei, naquela época não tinha essa facilidade, né? Me manda a localização, né? Faz isso. Então, assim, eu fui vendo cuidar de Deus. Aí, mesmo assim, depois, eu ainda me afastei, né? E quando eu me afastei, tudo desabou. Tudo desabou. E por incrível que pareça, o financeiro melhorou, né? Porque... né, o diabo vai, começou a dar tudo certo, não precisa ir pra igreja, tá cansada de tanto trabalhar, fica domingo em casa. E eu comecei a me acostumar com essa situação. E depois precisou passar por uma situação bem delicada no meu casamento para eu perceber que eu que tinha dado essa brecha, né? Aí eu voltei a orar, né?
E foi quando a gente realmente decidiu voltar para a igreja, né? Mas a gente voltou assim, eu quero ouvir, chegando na Lagoinha, né? Voltando aqui. Depois de muitos anos aí foi quando a gente decidiu assim voltar. Não, vamos frequentar a igreja. Vamos. Aí nós começamos a procurar e fomos na Lagoinha. Tinham bem resistente ainda. Aí, não, gostei, vamos ficar por aqui. Eu falei, mas não vamos dizer nada, né? Porque na época nós éramos reconhecidos como pastores, não tínhamos a ordenação, né? Unção de pastor, mas nessa caminhada já de diáconos, né? Nós já tínhamos o reconhecimento da igreja. Na época a igreja ia ordenar a gente, mas por questões até financeiras também, porque tinha que ir para um determinado lugar, nós não conseguimos ir, mas tínhamos esse reconhecimento pastoral. E chegamos na igreja, na Lagoinha, vamos ficar aqui assistindo. E a Lagoinha ela é uma igreja assim, muito acolhedora. Então, assim, na época, foi um pouco antes da pandemia, quando nós entramos na Lagoinha, já foi final de 2018. Tem uns voluntários na porta e assim, era um caso só para abraçar a gente, só para recepcionar. E eu ficava assim, gente, como essa igreja acolhedora? Só que eu estava tão resistente que eu ficava assim de olho. Quando eles abraçavam o casal, eu fazia assim, ó. Eu passava direto, já para não falar muito. Então, às vezes você fala, nossa, ela criar vínculo, né? Ela é antipática, realmente eu sou mais séria, assim. Mas primeiro que eu sou tímida, e eu não queria. Eu falei, não, vamos ficar aqui, vamos só ouvir, não vamos fazer nada. Vamos entrar, adorar, sair. Somente. Nós passamos assim quase um ano. Só que aí já estava, ele já se incomodando. Ele, não, vamos fazer alguma coisa. Eu, não. Aí, vamos pra aula de casais, vamos. Aí depois no final, ele, vamos ajudar. Ó, a gente quer ajudar, né? Mas ajudar mesmo, a preparar as coisas, a organizar. Vamos ser voluntário? Tá bom. Aí no dia que ela falou assim, vamos ser voluntário. Aí eu, tá certo. Ele saiu, quando voltou, já me deram uma camisa, não sei o que. Olha, você já vem com a... Tudo muito assim, tá certo. E nós fomos nos envolvendo na obra, servindo, ajudando, até que um dia, de tanta pessoa falar, às vezes falava, pastor, aí ele olhava, né? Ou então a gente arrumando, você é pastora? Eu, não. Você é pastora? Eu, depois a gente conversa, né? Depois a gente conversa, mas continuei servindo até que um dia que eu digo, né, Deus, mais uma vez, na sua infinita bondade e misericórdia, ele chegou e falou, vocês são pastores. Mas ainda assim, eu nunca quis estar assim, à frente da obra, né? Eu sempre falava, não é muita responsabilidade, né? Eu não tenho capacidade, eu não tenho potencial, né? Então, eu realmente não tenho, né? Tudo é dado por ele, né? Nada nos é dado se não vier do céu, né? Não vier dele. Então, nós começamos lá servindo. E ele estava trabalhando, eu também. Aí depois dele saiu do trabalho, foi desligado. E eu vendo o desejo dele, ele já estava ministrando na Lagoinha de querer assim, realmente se dedicar. E teve um dia que eu fiz uma oração. Eu falei, Senhor, mais uma vez, né? Senhor, se for da tua vontade, eu não vou mais impedir o ministério dele. Eu não vou mais dizer não. Eu vou dizer, eis-me aqui. Sim. Então, Senhor, se for da tua vontade, seja feita a tua vontade. Eu não vou mais impedir o teu agir. Porque eu sempre disse, não, você tem que trabalhar, a gente tem que se manter, se sustentar. Quando a gente tiver mais velho, né? Aí a gente pode até ajudar na obra, mas não precisa se estabelecer financeiramente. Sim. E eu sempre falei isso, e nesse dia eu entendi que eu estava realmente impedindo o ministério dele, né? De fluir, porque eu sempre cobrava muito dele. Aí pronto, aí depois que eu fiz essa oração, um pouco tempo, o nosso pastor, né, da Lagoinha, o pastor Paulo Barreto, nos chamou para ir para... A gente era da sede, para ir para a Lagoinha Macaíba, ajudar um outro casal de pastores, sim, amigos nossos também, que também estão no Rio. Então, assim, nós fomos lá ajudá-los, né, passamos um tempo lá, veio a pandemia, né, ele teve Covid, ficou internado, foi um processo bem delicado. Deus cuidou também, Deus enviou uma pessoa para me ligar e orar comigo e falar, olha, do jeito que ele foi, ele tá voltando para vocês ainda vão viver muito. E na época ele falou, prepara as malas, nem mala eu tenho. E foi justamente depois disso nós fomos pro primeiro encontro de pastores lá em Belo Horizonte, né, na Matriz. E depois que eu tinha feito as malas, eu falei, prepara as malas.
Aí foi quando eu entendi, né? Porque Deus às vezes fala com a gente e a gente não entende, a gente não tem esse entendimento. Mas Ele é fiel, se Ele prometeu, Ele vai fazer. Ele falou, prepara as malas. Nem mala eu tenho, meu Deus. O que essa mulher está dizendo? Que eu vou preparar a mala, que a gente vai viajar muito, que a gente vai estar à frente de uma obra. Né? A gente estava em Macaíba, estava ajudando. Tinha um GC na época, que é um grupo de crescimento que nós temos, a gente fazia ele online, né, devido à pandemia. Então já estávamos à frente de algumas coisas, ajudávamos. Aí no caso vocês se mudaram para lá, para Macaíba? Não ficava indo e... já estava em Nova Parnamirim. Sim. Aí íamos para Macaíba e voltávamos. E o pessoal já falava, vai mudar? Eu, não, deixa a gente aqui. E depois a gente já estava para voltar para a sede, né, que agora é em Maús. E foi quando já estava agendado para ele ministrar aqui em Extremóis. Na época era até... Foi, acho que outubro de... Eu sou péssima de data. 2019, né? 2020. Em 2019 foi a pandemia, 2020. Aí foi quando o pastor Paulo falou, olha, vocês vão e já fiquem por lá, para assumir a igreja. Aí a gente, né? E já tinha também uma pessoa que tinha dito, olha, eu vejo vocês à frente de uma igreja. Não é online, é física. E eu, meu Deus, né? Na época da pandemia é que você não visualizava mesmo. E nós chegamos, assim, Deus foi muito bom com a gente. Quando a gente Extremóis, a gente se apaixonou. Eu sou apaixonada por esse povo. Sou apaixonada por esse povo. E, assim, é difícil, não é fácil, né? A vida ministerial, né? Mas eu falo muito e eu procuro ser muito sincera com aquelas ovelhas, né, que Deus me colocou à frente, assim. Eu sou tão humana quanto vocês. E a gente tem um relacionamento, né? Procura passar para a igreja esse relacionamento mesmo de que não existe super-homem, não existe a Mulher Maravilha, né? Nós somos carne, nós somos corpo como vocês. Nós temos uma função ministerial, mas não quer dizer que nós somos superiores, né? Então nós servimos. Então eu estou ali para servir. Tem dia que lidar com pessoas realmente não é fácil. Qualquer relacionamento, né? Não é fácil. Aí a gente inspira, eu digo muito lá na igreja, a gente inspira, respira e não pira. É verdade. Né? Mas a gente está ali para somar, né? Ali em Lagoinha Extremóis, para ajudar. Hoje, graças a Deus, a igreja tem crescido bastante. Aí, às vezes, eu vou lá para trás. Como eu falo, eu não gosto muito dessas coisas. Eu fico lá atrás e falo, Jesus, esse povo todo aqui, só o Senhor. Só o Senhor mesmo. Porque, assim, não é nada da gente. Então, assim, então a gente procura ter, né? Trabalhar o ministério dessa forma. Deus, é o Senhor que envia as pessoas para cá. Então, sempre que eu vou conversar, vou aconselhar com alguém, né? Eu falo, Deus me conduz, né? Me dá sabedoria. E eu sempre digo, a sabedoria, mas o que é que eu preciso aprender? Está na palavra. Não fuja do que está na palavra. Então, se está na palavra, se teu pastor está te aconselhando na palavra, está te discipulando, é na palavra de Deus, testifique, né? Seja ouvinte para ouvir, mas que você possa testificar junto à palavra. Então, isso pode ser em qualquer local. Tudo que fugir da palavra, né? Então, assim, hoje eu estou pastoreando Lagoinha Extremóis, né? Junto com meu esposo, pela bondade e misericórdia do Senhor. Então, Ele que tem nos capacitado, nos dado estratégia. Somos falhos, sim, mas nós buscamos acertar em Deus. Então, quando eu olho, eu digo, gente, nós chegamos aqui, tem tão pouquinha gente, assim... E nós, depois de 1 ano e meio, acho mais ou menos isso, foi que eu mudei para Extremóis. Na época eu trabalhava ainda online, estava no período da pandemia, então saía das 18 horas de Nova Parnamirim para chegar aqui no culto 19h30. Fui bem corrido, foi 1 ano e meio muito corrido. Até agora que eu cheguei. E começou a ser 2 vezes na semana, depois 3, depois 4. Aí eu falei, não, então chegou a hora. Demorei para decidir. Então, venha para cá, pastor. Eu falei, não, agora não. Pastora, veio para cá. Aí eu falei que depois que tomei da água de Extremóis. Então, assim, é isso mesmo. Então, foi dessa forma, né? Nós sempre servimos e foi algo espontâneo. Então, nós fomos consagrados, né? Em Lagoinha Extremóis, né? Foi onde realmente houve a unção do óleo, né? A gente era pastor reconhecido, mas fomos consagrados na Lagoinha Extremóis e foi um momento muito especial mesmo. Porque eu falei, Senhor, quando a gente realmente decide viver nos teus caminhos, Ele vai cumprindo todas as promessas. Então, assim, é onde você vê, eu acho assim, falando do meu testemunho, né?
quando você vê realmente o cumprimento da palavra, quando diz assim, que desde o ventre da tua mãe, Sim. eu já te conhecia e sabia os detalhes. A gente não sabe, mas assim, Deus, ele já me conhecia. E a senhora é a prova viva disso, né? Sim, voltando, pastora, pegando aí o gancho, né, do ventre, né, e do que Deus tem feito na sua vida, eu cultuei, né, já na sua igreja e vi o desempenho, né, o sucesso na maternidade, sucesso diante de Deus, né, o presente da parte de Deus, que é, né, ter um filho no louvor, na palavra, conduzindo ali, ajudando vocês no ministério, né, na obra do Senhor. Isso é muito rico, só sendo Deus mesmo para nos dar. Queria que a senhora deixasse uma palavra profética aí sobre maternidade para as mães que ainda, né, não têm a oportunidade de ter, né, os seus filhos, para que Deus renove as forças, a fé, né? E também para abençoar também nossas casas, né? Com... Amém, né? Meu filho, né? Acho que como eu falei já aqui, tá com 21 anos, né? E para honra e glória do Senhor, ele tá lá, ajuda a gente, né? Braço direito, braço esquerdo, tá lá junto com a gente. Nós temos uma equipe também grande lá em Extremóis. Graças a Deus tem enviado pessoas lá abençoadas para somar, né? Para que a gente possa estar à frente, né? Porque se não fossem eles, a gente também não tinha, né? Não tem como conseguir, né, alcançar, né, as vidas lá, né, e o crescimento do reino, né. Maternidade não é fácil, né, a gente sabe que não existe uma receita de bolo, né. Que eu posso falar assim, que eu sempre busquei, né, em Deus, mas eu fui uma mãe muito firme. Eu acho que eu fui firme até demais. O pai, ele era mais de passar a mão. Aí, quando vocês tiveram a oportunidade de ele estar aqui, vocês vão conversar com ele. Mas eu sempre fui muito firme com ele. Então, nós íamos à igreja, dava trabalho mesmo, né? Eu não sei se porque também antigamente a questão da internet, né? Do celular, das redes sociais, né? Hoje eu vejo que é um conselho, né? Embora a gente saiba que é mais difícil a realidade, mas eu vejo que os pais, eles estão tão cansados, né, com corre e corre. E eu sempre comecei a trabalhar, ele tinha 2 anos e 6 meses, eu consegui passar esse tempo em casa, isso foi muito bom também. Mas sempre trabalhei, sempre tive uma vida muito corrida. Mas em muitos momentos, né, eu precisei deixar ele sozinho em casa para poder trabalhar, eu, o pai. Mas sempre ali muito firme, né, e em cima, não deixando solto. Então, eu vou pra tal canto na casa do fulano. Não vai. Mas é porque eu vou brincar na rua. Não vai. Então, o pessoal poderia falar, mãe, você é isso. E ele discutia. Mas eu falava, não, você não vai. Você vai ficar aqui. E depois, quando foi crescendo, ficando adolescente, eu ia deixar, a gente ia pegar. Na hora, e a gente voltando aqui pra questão da mesa, né? Na hora da refeição, larga brinquedo, larga isso, vem comer. Então hoje eu vejo que os pais, tipo assim, as crianças estão muito dependentes do celular, do tablet, da rede social, e eles não estão tendo a influência dos pais. Então a gente vê, eu tenho exemplos vários de crianças de 2 anos e até menos que determina aonde o pai vai ficar na igreja, tem que estar com o celular. Se não tiver internet, a criança não assiste um culto, né? A criança não quer fazer isso. E o pai simplesmente abre mão e diz, não, fique aqui. Tipo, deixa muito com que inversão de papéis. Com que o filho decida o que quer. Então, é o filho que decide. Na hora que ele quer ir embora da igreja, ele vai. Na hora, não, vamos embora. Não, me dê o celular. Não, eu vou fazer isso. Não faça isso não. Então, assim, é preciso, né, que você não inverta os papéis. O pai é pai, a mãe é mãe, o filho é o filho. Então, eu sempre fui muito dura. E eu conversava muito com ele, né? Mas a palavra também ensina isso. A gente tem que tratar os filhos, né? Ser obediente e na vara, né? Então, não estou dizendo aqui que é para espancar o filho, porque isso às vezes é mal interpretado, né? Mas, então, assim, precisa dar limite, corrigido. Então, a gente estava muitas vezes na igreja e falava, não faz isso, tá? Né? Isso, conversava. Sabe aquele limitezinho? Falei 1, falei 2, falei 3, eu dizia, vamos ali. E levava lá pro banheiro da igreja. Chegava lá no banheiro, dava uns tapinha, aí eu dizia, saia. Aí saía chorando, eu falava, agora você vai engolir o choro
E se você entrar lá na igreja chorando, você volta e apanha de novo. E ele... Aí ele fala, mãe, eu engoli tanto choro, por isso que eu tô gordinha. É tanto choro que engoliu. Então a gente tem que impor limites, sim, né? Ensinar na palavra, mas assim, a gente não pode também alienar, deixar com que os filhos sejam influenciados, né? Por influenciadores digitais, por exemplo. E o que está acontecendo muito. Então, assim, é o momento da mesa, né? A mesa, ela é comunhão, né? Ela é intimidade, ela é crescimento, né? Então, assim, por exemplo, momentos simples, um momento de refeição, as crianças não fazem mais, porque ela precisa simplesmente estar com o celular aqui, senão ela não come. Então, não, peraí, não, então pegue, meu filho, então, assim, os pais, eles estão se permitindo, né, inverter esses papéis e o filho determinar. Não, ele tem que saber que o momento dele é do almoço ali. Ali é o momento do jantar. Aqui então tem que haver momento para tudo. Então, uma dica que eu dói, às vezes a gente tá cansado, mas a gente precisa impor os limites e ter uma rotina diária. Sim. Então eu procurei educar ele dessa forma, né? Com nos princípios, sempre falei, olha, fala a verdade, você vai errar, como eu erro. E eu falo pra ele, até hoje eu erro, rapaz, como é que você não erra? Porque agora ele casou, né? Mas essa semana fez 6 meses, né? Minha nora é uma bênção também. Estão junto na igreja com a gente, ela louva, é missionária, então assim, graças a Deus. E eu sempre falei, você vai errar, mas assim, a gente tá aqui junto. Agora não minta, não deixa eu saber pela boca, eu sempre falei, não minta pra mim. Me fale a verdade, né? A gente tá aqui pra lhe ajudar, sempre que você precisar, juntos. Então, a dica que eu deixo é essa, se não inverter os papéis, né? A palavra de Deus, ela fala, né? Como deve ser o homem, como deve ser a mulher, como devem ser os filhos, né? Obedientes, né? Para que se prolongue os dias dele aqui na terra, né? O pai não deve provocar ira. Muitas vezes eu errei, né? Então, a gente sabe que vai errando e vai ali e pede perdão, meu filho, me perdoe, não foi isso. Mas, assim, colocando realmente o papel, né? Sempre falei, dependendo de a gente acertar ou não, ele é teu pai, eu sou sua mãe, então você precisa me respeitar, me obedecer, né? Enquanto você estiver aqui dentro, né, vai ser assim. E continua sendo um desafio, né? Então hoje são outras preocupações, está casado, mas a gente ainda se preocupa, né? Com certeza. Mas realmente, assim, o fato dele estar na igreja é mais um presente de Deus na minha vida. Com certeza. Eu lembro lá em casa, quando a gente tá brincando assim, aí o menino fala, mas a Bíblia também diz, pais não irei os filhos. Eu digo, mas a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. E o primeiro mandamento, né? Honrar o pai e a mãe. Honra o pai e a mãe, então, para poder viver. Para o filho, pra gente não provocar os filhos tem que honrar primeiro. Não, e o filho de crente, ele ainda usa a palavra contra a gente. Né? Lá em casa, aí, mãe, mas a Bíblia também diz, não provoquei nossos filhos. Aí eu digo, mas a Bíblia também diz, irai-vos e não pequeis. Então é isso mesmo, ensinar na palavra, né? E realmente não gerar essa inversão de papéis, que eu tenho visto muito. Muito mesmo. É o celular que domina o filho e o pai cede, né? E deixa ele ali. Não quero ir pra igreja. Não vou não, meu filho não quer ir pra igreja hoje. Acontece muito isso, uma criança já maiorzinha assim. E não tem querer. Não tem querer. Então, eu falo muito, mas porque meu filho não queria ir pra igreja. Ele não tem querer, não. Ele tem que vir. Ele não tem querer. Ele tem que vir. São papéis mesmo. É um princípio que a Bíblia, né, não diz assim, se teu filho não instrui, né, teu filho. Então a responsabilidade é nossa. É verdade. Né? É nossa. Pastora, a conversa tá maravilhosa. Eu tô aqui amando seu testemunho, seus ensinamentos. Acho que quem tá assistindo também vai amar. Para encerrar, a gente queria fazer um bate-bola com a senhora. A gente vai dizer uma palavra e a senhora diz o que vier à sua mente. Certo? Então, uma palavra. Me ajuda, Jesus. Não, pode ser 2, 3. O que vier à sua mente? Arrebatamento. Anseio por isso. Céu. É pra lá que eu vou. Família. É tudo. Igreja. É casa, né? É nosso lar. É corpo, faz parte. Filho. Bênção. Amém. 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 Ai, pastora, sem palavras. Só tenho a agradecer a senhora pela sua disponibilidade. Eu que agradeço.
a sua história de vida. Eu tenho certeza que quem vai assistir vai ser edificado, vai aprender muita coisa, porque a gente aqui, pelo menos eu aprendi demais. Uma história muito rica, né? Sim. Que fique aí de instrução, né, para as famílias, em nome de Jesus. Já agarra bem isso aí, irmão. A palavra profética só é o que tem. É verdade. Gente, e assim, terminando aqui, concluindo, né? Mais uma vez agradeço a vocês pelo convite. Estamos aqui para somar, né, no reino, para o crescimento, que aquelas pessoas que estão ouvindo, né, que eu possa, né, fazer diferença um pouquinho na sua vida, né? Através do meu testemunho. Eu acho que eu nunca falei de forma tão completa assim. Então, às vezes falta oportunidade, né? O dia é tão corrido e a gente não consegue falar. É tantos os detalhes, mas assim, tem jeito sim. Para todos nós temos jeito. Deus, ele tá ali, né, por nós, né? Então, tudo é para a glória de Deus. Então, se teve jeito para mim, vai ter para você também. Com certeza, basta que você simplesmente se entregue a Jesus, né? Então, Deus, ele não é aquela pessoa mal educada. Então, é isso que estou à porta e bato. Então, nós precisamos fazer a nossa parte e nos entregar ao Senhor, né? E decidir viver. Tropeçamos, falhamos, como eu disse, né? Não somos perfeitos, né? Mas é na nossa fraqueza que o Senhor se aperfeiçoa, né? Então, o que eu quero deixar para vocês é busquem, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né? E a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E quais são essas demais coisas? As demais coisas. Então, quando você decide realmente se colocar aos pés do Senhor e viver aquilo que Ele tem para sua vida, a responsabilidade é dele. E Ele é fiel para cumprir todas as promessas sobre a sua vida. Então, o que eu quero declarar aqui, né, nesse momento, é que Deus, Ele fará muito mais do que você tem pedido, do que você tem pensado, do que você tem sonhado, imaginado. Ele tem todas as coisas para vocês. E como eu comentei aqui, né, eu falei, Ele lhe conhece, né, desde o ventre da sua mãe, antes que você fosse formado. Ele já sabia os planos que tem para a sua vida. Então não tenta correr, não, é melhor aceitar. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Então esse foi mais um Na Mesa Podcast. E Deus abençoe sua vida, sua casa, e até a próxima mesa.